Os minutos 10 e 14, vamos para a entrevista do dia ali no Santana. Entrevista do dia. Como eu prometi, está aqui com a gente o Dr. Thiago Maia, ele é odontólogo. Vamos falar sobre implante, também dentadura e outras notícias mais, outras informações. Dr. Thiago, tudo bem? Como vai? Opa, tá tudo bem. Prazer em tê-lo aqui, um assunto importantíssimo, muitas pessoas já fazendo perguntas. E antes do doutor chegar aqui, já tinha gente me mandando, inclusive aqui próximo, aqui o pessoal próximo também, mandando já pergunta para o doutor, para saber um monte de coisa. Já bombardeei o doutor antes de entrar no ar. Essa questão o ideal seria ninguém usar dentadura e nem implante, né, doutor? Esse é o ideal, né? Esse seria o ideal. A questão é que o tratamento hoje de implantes, ele vem evoluindo ao longo do tempo. Então, se tornou um tratamento mais acessível para o paciente, né, para o cliente. E isso vem junto muitas dúvidas, né, vem alguns mitos. E eu queria agradecer a oportunidade, Celso, pelo convite, para a gente trabalhar e conversar sobre esses mitos, essas dúvidas. E hoje, o que tiver de pergunta, manda para mim que a gente vai trabalhando nelas aí. Também acabam se alimentando mal, né, como você falou, e acaba emagrecendo, né? Às vezes a pessoa não sabe nem por que está emagrecendo, porque ela não come tudo. Celso, acaba emagrecendo ou engordando. Ou engordando? Sabia? Por quê? Qual é a lógica disso? Por exemplo, quando eu não estou mastigando bem, por exemplo, uma prótese total, Celso, você perde a capacidade mastigatória em praticamente 80%. Se você não tem todos os dentes, você usa uma prótese. Por exemplo, você está mordendo com 20% da capacidade. Ou seja, você está mordendo com menos eficiência. Como você está mordendo com menos eficiência, você acaba precisando ingerir mais alimento. Imagina um carro. Se eu tenho um carro, eu uso gasolina. Se eu usar gasolina batizada, vai acontecer duas coisas. É uma gasolina menos eficiente. Eu vou ter problema com esse carro mais rápido e vou precisar ficar abastecendo mais, porque essa gasolina ela não está tão eficiente. É a mesma coisa. Então, muitas vezes a pessoa ingere mais alimentos por conta disso. E por conta de não ter uma mastigação eficiente, sabe o que acontece, Celso? A pessoa opta por alimentos mais pastosos. E geralmente alimentos mais pastosos, alimentos com valor calórico maior. Faz sentido? Então, muitas vezes isso causa um desequilíbrio nutricional e a pessoa pode emagrecer, pode engordar também. Então, geralmente a lógica é essa. Um implante, geralmente não é só um, né? São dois, ou três, até três, né? As pessoas... Sim, agora sim, Celso, com um planejamento adequado, não necessariamente você precisa colocar um implante para cada dente. Não precisa, nesses casos. Por exemplo, claro, com planejamento adequado. Qual é o planejamento adequado? E com o seu dentista de confiança, ele vai solicitar alguns exames, vai montar o seu planejamento e vai lhe dar as opções de tratamento. Agora, tem casos, muitas vezes, que a gente consegue colocar 2 implantes para segurar 4 dentes, por exemplo. Consegue? Consegue. Tipo um bloco, né? É tipo como se fosse que a gente chama de ponte fixa, só que é uma ponte fixa sobre implante. Por exemplo, casos dos pacientes que perderam todos os dentes, por exemplo, em cima e precisa usar uma prótese completa, tu não vai colocar um implante para cada dente, Celso. Pois é, isso que eu tava vendo. Tu coloca 4 implantes para segurar todo marcado a dentária. Tu coloca 4. Por quê? Esses 4, estudos reforçaram isso, 4 implantes, na maioria dos casos, eles são o suficiente para dar uma estabilidade nesse tratamento de implante, que é o que a gente chama de prótese protocolo. Eu sempre dou como recomendação manter o dente. Olha, Celso, não tem coisa melhor e mais barata do que manter o dente. Então, se a gente está procurando preço, a melhor forma da gente economizar nisso é mantendo os dentes. É o que eu sempre reforço para o cliente quando ele pensa em remover. Thiago, eu vou tirar para fazer uma prótese, que é mais barato. Mas ainda assim, o custo de manter é melhor. Justamente pelas vantagens em se manter o dente em relação à confiança, em relação a não ter perda óssea. Porque quando a gente pensa em extrair dente, a gente está tirando dente, mas perde osso junto, perde autoestima, perde confiança, né? Então, esse custo, eu boto na balança esse custo porque esse custo é alto. Então, quando a pessoa tira um dente e bota uma prótese, a pessoa está perdendo muito dinheiro. Então é algo que eu reforço. Vamos tentar manter, vamos fazer uma restauração, vamos fazer um tratamento de canal, vamos fazer um pino, vamos fazer uma porcelana. Mas o valor é maior. Mas a pessoa vai economizar, porque vai evitar fazer um implante, vai evitar fazer uma prótese. A prótese, Celso, às vezes quando a paciente perde um ou dois dentes, ela precisa ser apoiada nos outros dentes.
Uma prótese com grampo. Né? E esse grampo a longo prazo, se a pessoa não fizer manutenção e trocar, esse grampo ele pode danificar os outros dentes. A Ângela Maria está me perguntando sobre essa questão do pino e da coroa. Tem a ver com implante, né? Como é? Conta um pouco. Boa pergunta, Maria. O que acontece? O pino e coroa é diferente de implante. O implante é quando não tem dente. Perdeu o dente. Aí precisa colocar o implante, porque o implante é um substituto da raiz do dente. Tá. O pino e coroa é quando o dente está muito destruído, mas ainda tem a raiz. A raiz do dente está lá para dentro. Mas ela ainda está com estabilidade, está com suporte, ela vai manter o osso em volta. Então, é um tratamento interessante o pino e coroa, quando a raiz está com uma estabilidade boa. Eu sempre comparo, Celso, com uma casa. Por exemplo, uma casa, eu posso fazer, Celso, uma casa muito bonita, altos e baixos, com acabamento excelente, mas se o alicerce não estiver bom, a gente vai ter problema lá na frente. Então, o pino e coroa, ele é um excelente tratamento quando essa raiz ela tem uma sustentação boa. Ela tem um suporte bom, a base. Porque esse pino e a coroa vai em cima da raiz. Então, a raiz tem que estar boa. Se essa raiz estiver frágil, se ela estiver pequena, se ela estiver destruída, se ela estiver comprometida, não é viável fazer pino e coroa. Quem vai dizer isso? O seu dentista. Ele vai fazer a avaliação. Muitas vezes a raiz do dente está muito comprometida e não tem mais como manter a raiz. Se não tiver o dente, quase tiver pouco pedaço de dente, vamos dizer assim, mas está com a raiz preservada? O pino e coroa, ele é um tratamento que é utilizado nesses casos. Então, não tem nada. O resto de dente também não? Deixa a raiz, que tem o suporte, é como se fosse a base de uma casa, e aí faz essa casa em cima, que é a coroa, pino e coroa. Mas aproveita o pedaço do dente? Não? Aproveita a raiz. Aproveita a raiz. Isso. A raiz e a parte que é resistente. Por exemplo, as partes frágeis do dente a gente remove para substituir pelo pino e coroa. O pino e coroa é para dar sustentação. O pino ele vai dentro do dente, que é para dar aquele esqueleto para o dente, aquele suporte interno do dente. E a coroa é uma capa que você coloca por cima do dente, e essa capa também vai dar resistência. Então o dente vai estar resistente duas vezes. Uma pela parte interna, que é como se fosse o esqueleto, e a parte externa, que é a coroa de porcelana. Porcelana, né? Pode comer, isso. Essa porcelana tem que ter cuidado. Celso, nada substitui o dente. Nada substitui. Por exemplo, hoje no Pará eu digo que é o top 3 dos alimentos que quebram dente. Dente. Não estou falando de porcelana nem de implante. Quebra dente. Osso de galinha, pata de caranguejo e farinha. Esse é o top 3. Se você chega lá, provavelmente é um dos 3. Né? Então, por exemplo, se esses 3 quebram dente, que é algo muito resistente, Celso, é o mais resistente do nosso corpo, é os dentes, é a estrutura mais resistente, e quebra. Então, eu não recomendo usar prótese, implante, porcelana para comer esses dentes, ou então comer com um cuidado um pouco maior. Tá? Então, por exemplo, implante, ele é o mais próximo que nós vamos ter do dente? Mas ele não substitui um dente. Às vezes aquela informação que ele viu na internet assusta. Por isso que é importante tu fazer a pesquisa, mas tu marcar com um dentista, um profissional, porque esse profissional ele vai servir como um filtro das informações. Olha, essa informação aqui é válida para você, vamos trabalhar em cima dela. Essa aqui não faz tanto sentido para o seu caso. Então, nós como profissionais, nós também somos um filtro. E a gente precisa estar preparado para conversar com esse cliente que já tem aquela informação e saber que muitas vezes ele está com aquela informação poluída e a gente vai precisar filtrar essa informação. Isso é muito importante. Porque as pessoas já chegam lá para dizer que sabe, não, doutor, eu sei que vai ser feito e tal. A gente precisa ter empatia nisso, sabe por quê, Celso? Porque às vezes eu sou assim também. Isso eu percebi que é um mecanismo de defesa. Por quê? A gente tem que abraçar isso, porque se ela está com mecanismo de defesa é porque ela está insegura. Se ela está insegura, ela está esperando alguém para dar confiança para ela. Então, quando a pessoa chega, alguns colegas podem ficar chateados com isso, quer saber mais do que eu, mas a gente tem que abraçar isso e se colocar no lugar do cliente, porque, na verdade, quando ele fala isso, ele está falando assim, Thiago, eu estou inseguro, eu preciso que tu me dê segurança. Né? E aí você precisa ver estratégias para conversar com esse cliente. Isso é um conselho que eu falo até para os colegas dentistas, né? Porque eu converso com muitos dentistas e às vezes a gente vai trocando ideias. Dentadura, né? Vamos falar da dentadura, doutor, também, que é um dos assuntos muito procurados aqui. A dentadura,
Houve uma evolução em relação à dentadura? Celso, depois que com o advento do implante, geralmente a dentadura ela não evolui tanto. Hoje a maioria das dentaduras feitas hoje era feita há 30, 40 anos atrás. Houve algumas pequenas mudanças em relação ao tipo de material utilizado. Tá? Mas a dentadura, hoje, ela ainda é uma opção interessante, tá? Quando não pode colocar o implante, tá? Porque, de certa forma, ela devolve a autoestima do paciente. A gente consegue fazer de forma mais rápida a dentadura, a prótese, às vezes numa situação de urgência. Inclusive, tratamento de implante, a gente utiliza dentaduras provisórias enquanto a gente está em tratamento de implante. Então, a dentadura hoje ela é uma possibilidade de tratamento, a gente consegue repor os dentes que perderam, de certa forma, com uma facilidade um pouco maior, tá? E com uma durabilidade. Eu digo que dentadura é que nem óculos, Celso. Dentadura é que nem óculos, a gente se acostuma com o tempo e a gente precisa trocar essa dentadura. Então, por exemplo, a dentadura ela tem um tempo de vida, geralmente varia de 10 a 12 anos, é o tempo de durabilidade de uma dentadura, de uma prótese. Depois disso é interessante trocar. O que acontece muitas vezes é que esse tempo ele é negligenciado, porque tá boa a prótese, eu estou me acostumando. O problema é que a prótese em si ela não muda, mas os nossos dentes que apoiam a prótese ou a gengiva, ela vai mudando, ela vai ficando mais fina, os dentes ao lado vão ficando mais, uma mobilidade, vão ficando moles. Então é interessante ir trocando para sempre manter a estabilidade. Então, quando se respeita esse prazo, a dentadura ela tem um tempo de vida útil muito boa, assim, que presta o seu serviço. Tem suas desvantagens, por exemplo, em relação à qualidade de vida. Vai ter que ficar tirando e colocando. O interessante é sempre tirar na hora de dormir uma dentadura, uma prótese. Até de dar essa orientação, porque eu sei que muitos ouvintes usam prótese, é em relação à higienização da prótese, Celso. Para quem está ouvindo e usa prótese. É muito interessante higienizar a prótese separada dos dentes. Às vezes a gente está naquela correria e está usando a prótese, às vezes na correria a pessoa escova o dente junto com a prótese. É interessante tirar a prótese para higienizar, e eu não recomendo higienizar a prótese com escova, com pasta dental. A pasta ela é feita para limpar dente. Assim como o produto de limpeza para vidro é feito para vidro, assim como o produto... Tá? Então, cada um tem seu produto específico para limpeza. Então, o que eu recomendo para prótese, que é um material de acrílico e tem um material metálico, é a higienização com sabão neutro. O dente da dentadura de qual maneira? É acrílico. É o dente de acrílico. Tá? Então, esse dente, ele é interessante, esse tipo de material é interessante higienizar com sabão neutro. Então, é interessante ter uma escova só para prótese, porque essa escova ela pode ser um pouquinho mais dura. Você não consegue ver. Muitas vezes a cárie acontece, Celso, entre um dente e outro. Às vezes até o dentista tem dificuldade de ver. Às vezes a gente precisa de um exame complementar, que é o raio-x, então o paciente não vai ver. A cárie está ali aumentando, tu não está vendo, o dentista não está vendo, está aumentando, até que chega uma hora que quebra. Aí o paciente pensou que, meu dente quebrou. Mas na verdade a cárie fragilizou o dente e ela só foi ali um pezinho. Quebrei com um pão. Mas na verdade o dente estava frágil. Só que ele não percebeu que tinha uma cárie ali. Acontece muito. Por isso que é importante fazer esse check-up anual. Porque quando a gente faz esse check-up, Celso, sabe o que vai acontecer? A gente vai gastar menos custo fazendo esse check-up. Por quê? Vamos fazer uma restauração é diferente de uma extração, uma restauração é diferente de um canal, uma restauração é diferente de um implante, uma restauração é diferente de uma prótese. Às vezes quando tu vai, aquilo tá pequeno, poxa, tu faz uma restauração, tu te livraste de custos, muitos custos. Tá? Com o Dr. Thiago Maia, você pode achar também o Dr. Thiago no Instagram, no Face, no TikTok. Faz as dancinhas lá. YouTube, não faço as dancinhas, eu não faço só uns videozinhos. No YouTube também. Tô no YouTube. Canal no YouTube, Thiago Maia Implante, lá tem bastante vídeo assim, instrutivo. Então, quem tiver dúvida sobre implante, mais dúvidas, vai lá no YouTube, que lá tem uns vídeos bem interessantes aí para os clientes. Legal.